E eu passo aqui agora a palavra à terceira inscrita, a Cristina Pereira de Oliveira. Ela é representante da Associação dos Servidores e Servidoras da Defensoria Pública do Estado. Muito bem-vinda, Cristina, com a palavra. Obrigada, Flor, bem-vinda também, né? Bom ano para você. Eu já desejei aos demais participantes do Conselho da semana passada. Bom dia a todas e bom dia a todos. Foi muito bom ter ouvido a professora Lucila, né? E faço menção à fala dela, desses 17 anos de defensoria e do quanto é importante fortalecer a instituição estruturalmente e nos seus quadros de recursos humanos, né? E justamente essa era a linha da fala que eu tinha pensado para hoje, trazendo aí a questão da nossa campanha salarial 2023, né? E o que a gente tem pensado como mote para essa campanha, que é a equiparação, né? A equiparação nos vencimentos, a equiparação na jornada de trabalho, isso nos acompanha desde o início da associação. Eu fiquei, inclusive, lembrando do meu ingresso aqui na Defensoria em 2010, né? Quando o salário de oficiais era 1.160, o de agentes 3.200, 420, 240, uma coisa assim. E o quanto eu ouvi naquela época, né, que o conselho da época, a gestão da época, estaria trabalhando bastante para que isso fosse revertido, isso fosse equiparado às demais naquela época. E hoje eu completo, esse ano, agora em abril, eu completo 13 anos de defensoria, né? E a gente ainda está usando essa mesma palavra, equiparação. A gente continua com os piores salários dentre todas as instituições do sistema de justiça. A nossa jornada de trabalho é a mais extensa dentre todas as instituições do sistema de justiça, né? E a gente está saindo de um período de 4 anos bastante atribulado, denso, enfim, que estagnou a evolução funcional das carreiras como um todo, e a gente foi bastante impactado também por ela, né? A gente conseguiu database agora, em 2022, e por muitas vezes essa questão da database acaba passando a ideia de que uma conformidade que bom que recebemos a database. Lembrando que a database ela é constitucional, ela é dever, não é assim, é bom, mas é dever, é previsão constitucional. A gente não tem que estar falando sobre database todo ano, né? A nossa vence agora de 1º de março, inclusive. A gente tem que avançar para além da database, a gente já tem que falar em ganho real, a gente tem um plano de carreira para ser melhor valorizado, repensado, enfim, a gente precisa avançar, então, nas nossas questões. Por isso que eu trouxe a questão da equiparação. Então, a gente precisa fazer o nosso plano, a revisão do nosso plano de carreira, a própria revisão da métrica de oficial por defensor, 0,6 é o mínimo, e a gente precisa sair dessa linguagem do quadro mínimo. O quadro mínimo é importante ter na lei, porque ele padroniza pelo mínimo, né? Menos do que isso é impossível trabalhar. Mas o mínimo, ele sucateia, o mínimo, ele desgasta. E a gente está no quadro mínimo em muitas unidades. E aí, falando, inclusive, na minha condição de psicóloga na defensoria, né? Numa cidade como Guarulhos, de 1.300.000 habitantes, provavelmente agora, você tem uma dupla de técnicos da área da psicologia e do serviço social para lidar com as questões de vulnerabilidade de uma população como aquela, é surreal, né? É muito desgastante. Então, a gente precisa começar a partir para avanços de outros quesitos que completem essa coisa do mínimo, né? Pensar em índice de desenvolvimento humano, pensar nas vulnerabilidades dos territórios, pensar na proporção de um oficial por um defensor, sim, né? A gente tem que começar a pensar ter isso já introjetado nas nossas discussões internas. Enfim, a gente precisa pensar, né, nos avanços que já são possíveis serem feitos. Os servidores, normalmente, por ser equipe mínima, em muitos momentos eles acumulam serviços em situação de férias, em situação de licença gestante. Eu fiquei 1 ano e eu fiquei 14 meses. Eu trabalhei sozinha de 2010 a 2014. E aí depois, quando teve a expansão que se compôs as equipes mínimas, eu cheguei a ficar 1 ano e 2 meses sozinha em função de licença de gravidez de risco, de licença maternidade. Enfim, isso tem um acúmulo, né? Por mais que a gente não substitua o saber do outro, a gente acumula a tarefa do setor. Então, pensar na gratificação de acumulação,
o trabalho remoto trouxe muito isso, hoje já a mescla do atendimento e do administrativo no remoto, isso se perde, né? Já não consegue se demarcar tanto quanto no presencial. Enfim, então são pontos que a gente precisa pautar. Eu sei que eu tinha feito um pedido de reunião, você já me adiantou que vai abrir a agenda para a gente conversar a respeito. Eu também chamei a questão do conselho, né, para a gente estar trabalhando junto com a administração para implementar as 35 horas, a incorporação do almoço, isso é demanda histórica nossa. Enfim, então eu espero que agora para esse ano, e não para o ano, né, que a gente consiga fazer isso o mais brevemente possível, enfim, dar conta dessas demandas, né, para a gente poder avançar, inclusive, depois